Glória a Deus. Cumprimento a todos, amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero estar trazendo uma palavra ao coração de todos os amados e queridos irmãos que se encontra registrado no livro de São Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1 em diante, título da leitura: A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Versículo 1, a palavra do Senhor nos relata desta forma: E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhes Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Nós podemos ouvir a palavra de Deus aqui no livro de São Lucas acerca da pesca maravilhosa. Então Deus, ele quando faz as coisas, ele faz com perfeição. Eu quero aqui estar meditando nesses versículos. Versículo 1: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então ali, quando Jesus se sentiu apertado, porque a multidão era grande para estar ouvindo a palavra de Deus, ele entrou dentro do barco, Ali nós podemos observar a palavra: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então, os pescadores, depois de ter pescado aquela noite toda, eles não conseguiram apanhar nada. E olha que eles eram pescador profissional. E o mar, ele é vasto de peixe, O lago ali, ele era vasto de peixe. Os pescadores sabiam aonde se encontrava os peixes, mas aquela noite eles não apanharam nada, porque Jesus queria operar um milagre para eles compreender a extensão do poder e da bondade de Deus. O número 3 diz assim: Estando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Então Jesus ali,
depois que se encontrou apertado pela multidão e ouviu estar os dois barcos ali, um deles era o de Pedro, que havia pescado aquela noite toda, mas Jesus queria ali mostrar para eles como é pescar quando está com o Filho de Deus. Então aqui diz assim: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então a multidão era tão grande que Jesus, do meio da multidão, não tinha como, que as pessoas queriam tocar em Jesus para ser curada. Então Jesus teve que entrar dentro do barco, e de dentro do barco ele ensinava a multidão, para que só de ouvir a palavra de Deus, crendo, a cura, o milagre, a vitória já acontecia também sobre a vida daquelas pessoas. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então, o segredo, quando Jesus Cristo manda você fazer algo, você não deve questionar. Simplesmente você acata aquilo que Jesus fala, vai e faz, porque o resultado é extraordinário, é milagre na certa. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Então Pedro aqui, ele foi humilde, ele não quis se exaltar com o Senhor. Senhor, eu sou pescador profissional, eu faço isso, faço aquilo outro, trabalho. Não, Pedro ouviu a palavra de Deus. Então, quando nós queremos ser abençoados pelo Senhor, nós temos que ouvir a palavra de Deus, não questionar e colocar em prática o que Deus manda. Então Pedro tomou a palavra em seu coração e fez aquilo que Jesus mandou. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas porque mandas, lançarei a rede. Segredo, quando Jesus Cristo manda, lança a rede sobre a palavra de Jesus. E Jesus amontou os peixes no lugar para você apanhar, porque Ele é dono de tudo, de todas as coisas. Número 6 diz assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Então, quando eles fizeram o que Jesus mandou, o resultado foi extraordinário. Foi tão grande que a rede ela estava se rompendo. Tanto é que eles tiveram que chamar os seus amigos com outro barco que estava na beira da praia para os ajudar. Número 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Então, meus queridos, se Jesus, ele falou, ele garante a tua vitória. Pedro ali não questionou com o Senhor e falou: Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, o que manda é a palavra de Jesus Cristo. Sobre a tua palavra lançaremos a rede. Então eles lançaram, e quando eles lançou, o resultado foi esse. E fizeram sinal uns aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Os barcos foram tão cheios de peixes, os peixes não eram pequenos, era grande, que quase afundou. Ir a pique é afundar. Número 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Então Pedro, depois de ver aquele milagre, aquela maravilha que Jesus Cristo operou, ele disse para o Senhor. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se, sinal de humildade, aos pés de Jesus, dizendo:
Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro não se sentiu ali que Jesus ficasse perto dele, porque ele se sentiu um pecador diante da santidade do Senhor. Mas Jesus responde desta forma para Pedro. O número 9, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Então o espanto foi tão grande dos discípulos acerca de Jesus Cristo que eles ficaram amedrontados com tamanho milagre. O milagre na sua vida que Jesus Cristo vai fazer, ele vai ser grande, extraordinário, que você vai ficar surpreendido com o milagre que o Senhor vai operar sobre a sua vida. O número 10, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse-lhe a Simão, Jesus disse a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens, ou seja, pescador de almas. Então, Pedro, ele exercia a profissão de pescador, ele era pescador profissional. Pedro, Tiago, João e os demais ali eram pescadores profissional, mas Jesus tinha uma obra para fazer na vida deles. Então, aqui no número 10, diz assim, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Ou seja, de agora para frente, eu vou te dar graça, vou te dar sabedoria, você não vai mais pescar peixe, mas você vai pescar almas para o reino de Deus. E foi o que Pedro se tornou, pescadores de homens. Nós podemos observar no livro de Atos, onde fala que onde Pedro pregou a primeira vez, ele conquistou ali fala quase 3.000 almas para o reino do Senhor, a primeira ministração. Então você vê que ele se tornou um pescadores de homem mesmo, pescadores de alma para o reino de Deus. Número 11, elevando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então aqui depois que Pedro, João, ali, Tiago, filho de Zebedeu, viu o milagre, o espanto foi tão grande que se apoderou dele. Então Jesus chamou eles para ser pescadores de homens, ou seja, pescadores de alma para o reino do céu. Então, e você, meu amado, minha querida irmã, tem sido pescadoras de alma para o reino do céu? Porque o Senhor nos chamou para sermos pescadores de alma. Então vamos colocar em prática as ferramentas que o Senhor proporcionou e colocou nas nossas mãos, para que assim a obra do Senhor seja concretizada através das nossas vidas e através de nós colocarmos a nossa vida diante da presença de Deus. Que os irmãos fiquem com esta palavra. Quero neste momento estar orando pela vida de todos os amados e queridos irmãos. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento santo e glorioso, me coloco diante da Tua presença, suplico pela vida de todos os amados e queridos amigos e irmãos, colega. Entra com providências divinas sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Pai, abra as portas que estão fechadas, as portas de emprego. Toca nessas carteiras profissionais, nesses currículos. Senhor, as vidas nos manicômios, nos leprosários, as vidas nas casas de detenções, nas cadeias públicas, nas penitenciárias. Senhor da glória, no submundo do crime, das drogas, da prostituição, salva, cura, liberta, transforma, causa da viúva, do órfão, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, os andarilhos, os alcoólatras, os viciados no tabagismo. Senhor,
Salva, cura, liberta aqueles que estão cancerosos, aidéticos, aqueles que estão, Senhor, com problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, cervical. Senhor, troca desde a planta dos pés ao fio de cabelo da cabeça, toca no útero, no ovário, nas trompas, no seio, arranca os caroços, os miomas, elimina todo mal, toda obra das trevas, todos os dardos inflamados do adversário lança por terra. Toca nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue, na imunidade. Traga a cura, a bênção, o milagre, a vitória, a restauração sobre a vida de todos. Confirma as bênçãos, as curas, os milagres. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor.